Cântico dos degraus. Que isso, pastor? O senhor vai cantar agora na mensagem? Se vocês quiserem, eu canto. Mas não é. Cântico dos degraus, ou Cânticos da peregrinação. Ela é uma coleção de 15 salmos. 15 salmos que eram cantados pelos israelitas enquanto eles subiam para Jerusalém, participar das 3 festas principais. Então, enquanto eles iam cantando, entoando essas canções e esses salmos para estas festas religiosas. E esses salmos, eles vão do Salmo 120 ao Salmo 134. E são estes salmos que nós vamos pregar. Porém, nós não iremos pregar os 15 salmos na sequência. Nós vamos intercalá-los. Por quê? Porque nós iremos começar agora, esse mês, vamos falar de 3 salmos. Depois vamos fazer isso, vamos pular aí o mês de março, vamos fazer em abril. Por quê? Porque em abril é a Páscoa. E a Páscoa é uma das festividades que o povo ia para Jerusalém e eles iam entoando então esses cânticos. Então nós vamos fazer a segunda parte no mês de abril, que é o mês ali da Páscoa. Tá? Depois nós vamos fazer a sequência em junho, que vai bater ali com o Pentecostes, e a gente também vai fazer a leitura. E depois a gente vai lá para outubro. A gente retorna em outubro, porque é a festa dos tabernáculos. Então, nesses 3 momentos, nós vamos falar sobre esse cântico dos degraus. Degraus justamente porque eles subiam. Então, região montanhosa, o templo de Jerusalém era numa região alta, então eles tinham que subir, passar por essas montanhas e chegar até lá. Por isso que é dos degraus, Ou cântico da romagem, da peregrinação. Você vai encontrar na tua Bíblia aí vários nomes aí dando a explicação a respeito disso. E hoje então nós começamos com o Salmo de número 120. Salmo de número 120 é o primeiro salmo desse Cântico dos degraus. E o tema da mensagem de hoje é da angústia à esperança. A jornada do cristão. Da angústia à esperança. Antes de nós lermos o nosso salmo, é importante a gente entender que esse Cântico dos degraus aqui, ele revela tanto a luta do povo, o povo de Deus que vivia num mundo hostil, quanto a sua confiança no Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que destaca a jornada espiritual do fiel em direção à presença do nosso Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você já se sentiu, quem sabe, como se estivesse no meio de uma batalha e tentando de todas as formas encontrar paz, encontrar justiça, e enquanto o mundo à sua volta está caindo? Você já sentiu como se estivesse, vivendo aquelas lutas e batalhas tão intensas que você fala: meu Deus, por que tudo isso? Por que tanta dificuldade? Eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou fazendo as coisas tão bacanas aqui, eu estou seguindo, mas parece que o negócio está fervendo ao meu redor. As notícias, e quando a gente abre ali as redes sociais, assiste os noticiários, a gente é bombardeado com uma avalanche de informações, e muitas delas imprecisas, manipuladas, e nos fazem até perguntar assim: o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, onde eu posso confiar? Esse é o cenário que nós vivemos hoje. No mundo cheio de caos, no mundo onde tudo leva à destruição, informações erradas, informações duvidosas, nos confunde ainda mais. A tal da fake news, que ficou moda, Falar sobre fake news, o que é verdade, o que não é verdade. E a gente no meio desse turbilhão. Em quem acreditar? O que ouvir? O que ouvir?
E esse cenário de confusão que nós encontramos aqui, e nós vamos ler isso no texto, ressoa como a experiência do salmista que traz essa informação. A gente não tem exatamente quem foi o salmista que escreveu o Salmo 120, mas ela revela justamente esse mundo de engano e confusão. Esse era o cenário dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 120, ou pode acompanhar aqui na tela. Diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Um salmo muito curto, 7 versículos, mas ele nos ensina como a gente deve lidar com esse mundo conturbado a qual nós vivemos. Qual deve ser a nossa postura diante da mentira, da angústia? Então a gente vai olhar para este salmo aqui, e quem sabe você já deve ter lido esse salmo e, como muitos textos, às vezes passado por ele, falando assim: uau, entendi nada. Não entendi o contexto, não entendi o porquê. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos encontrar então um ensino do Senhor para as nossas vidas. E o primeiro ponto aqui que nós encontramos neste salmo, lendo os versos 1 e o verso 2, é o clamor da angústia. O clamor da angústia. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista, então, ele começa com um cântico de grito, de desespero. Ele está cercado por mentirosos, vivendo em um mundo de engano, e ele cita, interessante aqui que depois quando ele fala que ele cita Meseque e Quedar, que era uma região, interessante aqui, porque mostra que esse texto aqui é o primeiro desse cântico dos degraus, então ele está começando essa jornada e mostra quão distante ele estava de Jerusalém, quão distante. Meseque, ele era um povo distante, descendente de Jafé. Se você ler lá em Gênesis 10, 2, a gente vai ver a citação de Meseque, um dos filhos de Jafé, e identificado com tribos da região do Mar Negro, hoje a atual Turquia e a Rússia ali. E Quedar era uma das tribos árabes descendentes de Ismael. Também encontramos lá em Gênesis 25, 13. Conhecidos como beduínos, guerreiros do deserto. Então Meseque e Quedar, que são citados aqui, eles representam lugares distantes e hostis, onde a verdade era distorcida. Então, meus irmãos, a gente pode perceber então o quanto era desafiador para aqueles que iam até Jerusalém, porque eles sofriam ataques no trajeto. Eles sofriam perseguições, roubos, enfim, eles tinham essa opressão sobre a vida deles. E aqui, quando ele cita, mostra que ele estava bem distante, bem no começo, estava começando a sua jornada. O povo peregrinava rumo a Jerusalém. E nesse primeiro texto, nós encontramos que os desafios estavam diante deles. Os desafios e as lutas. O clamor do salmista aqui nos ensina que em nossos momentos de angústia, em nossos momentos de dificuldade, nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade, com vulnerabilidade. Chegar diante do Senhor, e aqui o salmista ele reconhece isso, e ele fala, ele clama ao Senhor
na minha angústia eu clamo e Ele me ouve. O salmista, ele entende que ele tem uma jornada, e lembra que eles faziam esse trajeto aí 3 vezes no ano. E ele entendia exatamente que as lutas eram iminentes, as lutas estavam diante, eles passariam por dificuldades. Mas ele entende que se aproximar do Senhor com sinceridade era tudo o que ele precisava para continuar na jornada. Então esse texto nos convida a trazer então Jesus para nossas aflições, para as nossas dificuldades. Santo Agostinho dizia que a oração é a respiração da alma. Por meio da oração eu expresso todos os meus sentimentos, toda a minha angústia, todo o meu pesar, toda a minha alegria. É por meio da oração que eu expresso e eu declaro ao Senhor tudo aquilo que eu estou sentindo. E nós precisamos colocar isso em prática na nossa jornada. A gente vive em tempos de angústia, a gente vive em momentos de dificuldade, problemas emocionais. Talvez você olhe para a tua casa e fala assim, não, mas lá em casa está tudo ok, lá em casa a gente não tem problemas como esses. Glória a Deus, meu irmão, mas essa não é uma realidade geral. A grande realidade do mundo hoje é o mundo envolto à angústia, a desespero, a desesperança, a perseguições. Muitos se sentem sobrecarregados pela pressão de um mundo que não oferece uma paz genuína. Um mundo que não está preocupado em que você viva em paz. Por mais que se diga, sempre no final do ano. Mas na prática não é assim que acontece. Aflição. Nós, como cristãos, a nossa resposta não é de desespero. Nós nos angustiamos, sentimos o pesar, mas nós entendemos que devemos ir ao Senhor e abrir, rasgar o coração na presença dEle, porque Ele sim nos ouve. Ele sim está atento à nossa angústia, ao nosso desespero, ao nosso clamor. Essa é a realidade. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar com intensidade, quando nós lemos lá em Mateus 7, o verso 7 e 8, diz, peçam-lhe e será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Ou seja, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor está aberto para receber o nosso clamor, receber aquilo que nos inquieta, aquilo que nos incomoda, aquilo que está tirando a nossa paz. Nós temos acesso a Ele. Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para falar conosco. Nossa oração é o meio pelo qual a gente se conecta com o Senhor. Ah, mas Deus conhece tudo que está no meu coração. Sim, mas a palavra de Deus diz, façam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Faça conhecida diante de Deus. Ele conhece o teu coração, mas mais do que conhecer o teu coração, o nosso Senhor, Ele quer se relacionar conosco, e essa relação se dá por meio da busca pela palavra do Senhor e por meio da oração. Oramos, falamos com o Senhor, abrimos nosso coração, no meio da tribulação nós nos rendemos. E aliás, é muito mais fácil, no meio da aflição a gente buscar a Deus, Não deve só ser desses momentos, não deve ser somente nessas ocasiões, mas a gente sabe que na angústia Ele nos ouve. Agostinho, nas suas confissões, descreve que a oração
descreve, né, a oração como uma busca pela presença de Deus. A busca pela presença de Deus. O que está impedindo? O que está nos impedindo de clamar a Deus? O que pode nos impedir e atrapalhar a gente ser mais intenso nas nossas orações? Às vezes a gente entra no automático e a nossa oração é simplesmente aquela costumeira, às vezes até com as mesmas palavras, e a gente esquece que a nossa relação com Deus, ela precisa ser muito mais profunda. Como que os nossos filhos chegam para conversar com a gente? Será que ele chega para você assim? As meninas chegam para você, Ângela, e chega assim: mamãe, venho à tua presença, mamãe, para saber se a senhora pode me ajudar na lição de casa. É engraçado, né? Mas é só para ilustrar que às vezes a gente cria uma roupagem na nossa relação com Deus que não deve existir. Temos sim reverência diante do Senhor, mas a gente tem livre acesso. E Ele sabe o que passa no teu coração. E nós precisamos chegar: Pai, eu estou triste hoje. Pai, meu coração está doendo. O salmista diz: clamo a Ti e Ele me ouvirá. Eu clamo, na minha angústia eu clamo e Ele me ouve. Nós precisamos ser mais intensos. E a segunda lição que nós vemos aqui, olhando para os versos 3 e verso 4, é a realidade de engano e mentira. Verso 3. Saiu do meu texto aqui. Opa. Verso de número 3. Agora sim. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Pastor, não entendi nada que ele falou aqui. Entendi nada que está escrito aqui. O que ele quis dizer com tudo isso? Aqui o salmista ele expressa a sua indignação contra os mentirosos e enganadores ao seu redor. Ele até se pergunta sobre o destino daqueles que praticam a falsidade. A mentira é uma das ferramentas mais poderosas do inimigo, usada para semear divisão, destruição, confusão. E ao longo da Escritura, nós podemos ver que a verdade, ela é um atributo de Deus. E os cristãos são chamados a viver em verdade. A gente vê isso lá em João 8. João 8:32, um texto conhecido, que diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um atributo de Deus. Tem uma frase que é atribuída a Calvino, mas a gente não tem certeza, mas que ele dizia que a verdade de Deus é a nossa proteção contra o engano humano. E a mentira é a arma mais poderosa do diabo para desviar a humanidade. Recentemente, nas férias, eu assisti um filme. Ele é um pouco forte, mais ou menos, depende do que você acha por forte, né? Mas ele chama Nefários. Não sei quantos já viram a respeito desse filme. Já viu? O Theo já viu ali, Nefários. É um filme pesado, mas a mensagem dele é muito clara e nítida e mostra exatamente o que é o demônio agindo. A cena, eu não vou dar spoiler do filme para quem não assistiu, para que vocês, quem quiser assistir, mas é
um homem que está preso rumo à cadeira elétrica, por ter cometido vários crimes, ter matado muita gente. E esse homem, ele está possesso, ele está endemoniado. E é chamado então um psiquiatra que ia dar a última canetada, né? Dependendo do que o psiquiatra escrevesse ali, se ele falasse assim, não, esse cara é doente, esse homem seria internado e sairia da cadeira elétrica. Agora, se ele fala assim, não, esse cara não é doente, ele seria. E daí todo mundo, por causa do crime que era hediondo, fala, não, assina logo esse negócio aí, acaba com isso, mas ele tinha que cumprir o protocolo e conversar com esse preso. Então o filme ele acontece nessa conversa dele com o preso, endemoniado. E ali ele fala que ali era o demônio e que estava diante dele. E é interessante que no decorrer o diabo ele começa a acusar a respeito dos pecados deste profissional, desse psiquiatra. E ele começa a acusar e começa a trabalhar a mente desse homem. Mas o que me chamou muita atenção é que ele começa a jogar mentiras. E ele chega ao ponto de falar assim, deixa eu entrar em você. Esse cara aqui já vai morrer mesmo. Deixa eu entrar. E ele começa a falar, e esse psiquiatra cético, de repente fala assim, quer saber? Eu vou chamar o capelão aqui do presídio, que era um padre. E daí ele fala, não chama esse cara aqui, não chama, não, vou chamar. E ele chama esse padre, só que o detalhe é que esse padre também era cético e não acreditava em possessão demoníaca. E quando ele vê que o padre não acredita, ele fala, puxa, eu podia ter conversado mais com você. Você é legal. E ele começa a trabalhar também a mente desse padre. Ele começa a jogar mentiras para tentar criar todo um clima, uma situação. Não vou dar mais spoiler, mas vale a pena assistir. O diabo, ele faz justamente isso, e a sociedade que nós estamos inseridos hoje quer trazer confusão para a nossa mente, quer trazer bagunça para a nossa mente, quer fazer você ouvir tanta coisa, e você de repente está carregado de informação, mas está vazio da verdade. Carregado de informação, mas vazio da verdade. Da verdade que liberta, da verdade que faz diferença. Para finalizar a questão do filme, chega um momento que o homem então fala assim, eu quero ver se é verdade mesmo. E ele invoca, então ele fala para o diabo assim, então entra em mim agora. E daí o diabo olha para ele e fala, não é assim que funciona. O que está feito, está feito. Ou seja, você já deixou eu entrar. Você já deixou eu entrar. E muitas vezes, então, nós deixamos mentiras entrar na nossa mente, nós deixamos toda essa bagunça entrar, e a gente, então, se vê no meio da aflição, porque a gente se viu envolto a tudo isso e a gente recebeu tanto lixo. Quantos naquele tempo de pandemia, quando estava fechado, né, tudo fechado, você tinha que ficar recluso na sua casa, ficavam só assistindo aqueles programas terríveis, né? E aquilo nada acrescentava. E as pessoas começavam a entrar num estado de depressão, começavam a entrar num estado de angústia, tinha medo de tudo, mas porque naquele tempo de reclusão ali começou a consumir um monte de lixo, um monte de coisa que foi trazendo confusão, foi trazendo uma bagunça, e de repente a pessoa já não conseguia mais. Ela não foi pega pelo Covid, mas foi pega pela depressão. Por causa dessa armadilha do diabo, que ataca a nossa mente. Então nós precisamos entender
qual deve ser a nossa postura. Pensa no impacto que tem todas essas informações que a gente tem nas redes sociais, na mídia. A gente precisa cuidar e saber que eu preciso voltar meus olhos para a palavra de Deus e saber que nelas eu vou encontrar segurança, refúgio, alívio. Lá em João 14,6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que transforma. A verdade que muda. O caminho que nos dá direção. A igreja ela é chamada para ser uma comunidade da verdade, onde a mentira não tem espaço. A verdade, então, das Escrituras, ela é o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa fé. Como que você tem reagido às mentiras ao seu redor? Tem as disseminado ou tem... Isso é questionável. Eu vou para a palavra de Deus. O Salmo 120, ele nos chama a ser vigilantes e repudiar toda mentira. Ao mesmo tempo que fala para nós buscarmos ser defensores da verdade, a verdade de Cristo Jesus. Hoje, falando com os adolescentes, eu dizia justamente isso, que nesse início aí de ano letivo, quanta coisa eles vão ver nesse ano, quantas coisas eles vão ouvir durante esse ano. Mas eles precisam ser agentes de transformação, eles precisam ser agentes de Deus aonde eles estão, e não permitir que sejam influenciados, mas que eles sejam influência. Onde as pessoas vão olhar, onde os colegas vão olhar e vão falar, puxa, fulano é diferencial, ele tem algo diferente nele. Vou me aproximar. Nós precisamos cuidar. Para encerrar o terceiro ponto, nós aprendemos aqui nesse texto, nos versos 5 até o verso 7, sobre a esperança na justiça divina. Esperança na justiça divina. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista, então, ele descreve algo que mostra que a mentira e o engano, e ele diz que a justiça de Deus é como um fogo ardente que queimará os mentirosos. E a imagem do fogo ardente de espinhos é uma metáfora que remete justamente à justiça de Deus, algo que as igrejas têm falado pouco hoje, né? Da ira de Deus, a justiça de Deus. Justiça divina, ela é um tema central nas Escrituras. Nós encontramos, Deus ele é justo, Deus ele é amor, mas ele não deixará o mal impune. Mesmo que a mentira e a injustiça prevaleçam por um tempo, o nosso Deus, ele é um Deus que vai fazer a seleção, né? O cristão, ele vive nessa certeza de que no fim as coisas serão restauradas pela justiça de Deus. Aquilo que me mantém firme é saber que um dia o Senhor vai fazer justiça. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele vai passar todas as obras de todo mundo pelo fogo. E aquilo que for palha vai queimar. É a justiça de Deus em ação.
É a justiça de Deus sendo manifesta. A justiça de Deus, ela não é só uma virtude moral, eu sou justo, eu sou... Não, mas ela é a expressão da sua natureza, de quem que Ele é. Em tempos de caos, em tempos de injustiça, em tempos de muitos problemas, o Salmo 120 nos lembra que Deus vai agir. A sua justiça será manifestada no seu devido tempo. Então, podemos ser injustiçados, podemos sofrer com a ação desse mundo que está envolto a um contexto de injustiças. Mas o que nos mantém em pé é a certeza de que existe um Deus que ouve o nosso clamor e está pronto para agir no tempo devido, no tempo certo. No final, a justiça de Deus triunfará. Pensa aí nas situações de injustiça que você vê aí no mundo. Pensa aí nas injustiças que constantemente a gente vê nos noticiários. Como cristãos, a nossa esperança está no Deus que faz cumprir um atributo que lhe pertence, que é ser justo, e a gente pode descansar. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser a manifestação final da justiça divina. Lá no final das Escrituras, lá em Apocalipse 22, verso 12, diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A certeza de que o Senhor não perdeu a mão, a certeza de que o Senhor está atento com tudo aquilo que a gente vive, com todo o contexto que nós vivemos. Está difícil, meu irmão? As lutas, as dificuldades, as injustiças, elas chegaram até você? Se chegou, esteja certo de que o Senhor é contigo. Clame a Ele, como o salmista faz, e todo injustiçado será amparado. Todo injustiçado terá o cuidado do Senhor, porque Ele é fiel. À medida que nós olhamos para esse mundo e vemos a injustiça prevalecer, a gente olha para o Salmo 120 e nós nos lembramos com esperança do poder de Deus e de que a solução não está em ações temporárias, mas a solução está nas mãos do Senhor. Isso precisa alegrar o nosso coração e saber que Ele tem cuidado de nós. A gente vive entre o já e o ainda não. Já vivemos o reino de Deus, mas ainda não desfrutamos na sua plenitude. O já e o ainda não. E por isso nós precisamos confiar. Como no Salmo, a jornada só está começando. A subida é longa, são muitos degraus para pisar um após outro. Mas eu vou na segurança daquele que é o justo juiz. Vai ter engano no caminho, vai ter perseguição no caminho, vai ter adversidade no caminho, mas vai ter Jesus Cristo, que estará pronto a nos ouvir. O desafio para a igreja é viver em resposta a esse clamor aqui do salmista.
sermos pessoas com uma oração sincera diante de Deus. Ser pessoas, ser cristãos que rejeitam a mentira, rejeitam o engano, aquilo que foge dos princípios do reino de Deus, eu abro mão e eu confio totalmente no meu Senhor, sabendo que nele todo engano e toda mentira será desfeita. Eu só preciso crer e confiar. Crer e confiar. Examine a sua vida. Examine a sua vida. E veja o que você tem deixado. Quais mentiras têm rodeado o teu ambiente. O que o inimigo tem colocado diante de você e tem feito talvez você esmorecer. Sabe aqueles chefes, né, que falam assim, não, fala que eu não tô, e a gente vai dando margem para coisinhas pequenas, e a gente vai dando margem para mentiras, falsidades, coisas que não fazem parte, não agradam ao Senhor. O que tem cercado a tua vida? Qual tem sido a tua postura diante das mentiras do mundo? Nós precisamos intensificar as nossas orações e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser forte. Me ajuda a ser diligente. Me ajuda a fazer diferente. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a não me contentar com tudo aquilo que a sociedade hoje quer que eu me adapte. E nesse momento eu queria te convidar para que a gente tivesse esse tempo de oração. Lembra que eu falei? A gente começou orando, a gente falou de oração e a gente vai terminar orando. O Estevão vai colocar a música ali, o mesmo vídeo do início lá. E eu queria que nós tivéssemos um tempo de clamor. Esse clamor é teu com Deus. Se você quiser se ajoelhar, você vai poder se ajoelhar. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Se quiser ficar em pé, fica à vontade. Mas que seja um tempo de você agora falar, Senhor, me ajuda a lidar com toda essa confusão que está no mundo hoje. E que eu, como salmista, eu saiba confiar no Senhor. Que eu, como salmista, eu saiba ser diligente, seja aquele que clama, que busca e que confia. Vamos orar, vamos ter esse tempo. Queria te convidar para que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Quem quiser ajoelhar pode ficar à vontade, mas é o seu tempo com Deus agora. Não importa o que aconteça aí do teu lado, é o seu tempo com Deus de chegar e falar, Senhor, eu me rendo diante do Senhor. E eu quero que o Senhor possa trabalhar no meu coração e me ajudar com os desafios, com as lutas. Vamos orar? Vamos orar.
Sim, Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós nos rendemos diante do Senhor para clamar a Ti, Senhor, por socorro, por ajuda. O texto, Senhor, dessa noite fala de perseguições que virão na nossa jornada. Se não vieram ainda, elas virão. Mentiras nos cercarão. Adversidades surgirão. Mas esse texto também nos mostra a postura do salmista, que confia no Senhor e diz que na sua angústia ele clama e o Senhor o ouve. Senhor, que grande verdade é essa para as nossas vidas? Senhor, eu não sei quais são as lutas, ó Deus, que cada um aqui enfrenta, eu não sei. Mas eu sei, ó Deus, que Tu és o socorro bem presente. Tu és aquele que está próximo. Tu és aquele que tem os ouvidos atentos a cada um de nós. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e clamamos, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer livres, ó Deus, dessas influências negativas. Elas surgirão, mas que elas não tenham efeito algum em nós, ó Deus. Aqueles que talvez não estão enfrentando lutas, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome e pedimos, ó Deus, os fortaleça. Os fortaleça, Senhor, para que eles continuem fortes, firmes, até que esse dia mal chegue, para que eles se mantenham realmente como estão. Ajuda-nos, ó Deus. Eu quero Te louvar, Senhor, porque Tu és presente e atento ao nosso clamor. Senhor Jesus, que a Tua palavra ela possa ser algo prático nas nossas vidas, que a gente leia e viva a Tua palavra, Senhor, que é a verdade, que é o princípios, ó Deus, do reino de Deus que nós encontramos nela. Senhor, queremos que isso faça parte da nossa história. Queremos que isso faça parte das nossas vidas. Queremos orar mais, ó Deus. Queremos estar contigo todos os dias em oração, desenvolvendo, Senhor, esse relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos na nossa dificuldade, ajuda-nos nas nossas falhas, ajuda-nos, ó Deus, estenda a Tua mão sobre nós e nos ajuda. Pai, esse é o nosso clamor, essa nossa oração, ó Deus, Te pedindo, continua ministrando. A jornada, os degraus estão só começando e o Senhor tem muito a nos ensinar e nós queremos aprender do Senhor. Então estenda, Senhor, a Tua mão sobre nós e nos ajuda, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E glória a Deus pela Sua palavra.